Nós vimos lá a lei de Stevin, né, que fala sobre os vasos comunicantes e que a pressão depende da profundidade. Nós vimos o princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica, que é a aplicação, que diz que um acréscimo de pressão num ponto de um fluido se distribui por todo o fluido, tá? E agora nós vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. O que vem a ser o princípio de Arquimedes? Eu já contei para vocês, quando nós estudamos esse conteúdo pela primeira vez, eu já contei para vocês a história do Arquimedes, que ele era o filósofo estudioso famoso lá da época. E o rei tinha mandado fazer uma coroa, né? E estava desconfiado que o ourives tinha roubado, né? Estava enganando o rei, que aquela coroa não era uma coroa maciça de ouro. E pediu para o Arquimedes descobrir se era ou não era aquela coroa maciça. O que o Arquimedes fez? Ele ficou pensando e na hora que ele foi tomar banho de noite e ele entrou dentro da banheira de água, ele percebeu que quando ele sentou dentro da banheira, a quantidade de água, o nível da água subiu, né? E ele pensou, quando eu entro aqui dentro da banheira, eu ocupo um certo espaço, né? E por isso que o nível de água sobe. Essa quantidade de água aqui que subiu é exatamente igual ao peso do meu corpo, né? O peso do líquido deslocado ali tem que ser o peso do meu corpo que entrou aqui dentro. Então, é isso que eu vou fazer para descobrir se a coroa é maciça ou não, né? E daí tem aquela história que ele saiu correndo de dentro da banheira, gritando Eureka, Eureka, que significa eu descobri, né? Então, ele pegou uma massa, um volume de ouro, equivalente ao volume da coroa, colocou dentro da água e mediu lá o nível. Depois, ele colocou uma quantidade, um volume de prata igual ao da coroa dentro da água e mediu o desnível. Aí ele colocou a coroa dentro da água e ele viu que o volume de água deslocado pela coroa não chegava lá no valor do ouro, mas também era maior que o da prata. Então, o que ele percebeu? Aquela coroa não era maciça de ouro, porque senão ela teria deslocado exatamente o mesmo volume do ouro. Então, ela era de prata, mas ela tinha sido só banhada no ouro, né? Era só uma película fina de ouro por fora e realmente o ourives tinha enganado o rei e a coroa não era maciça. Provavelmente ele fez a coroa de prata, só banhou de ouro e pegou o ouro para ele, né? Então, com essa descoberta do Arquimedes, ele começou a estudar o que será que é esse volume aqui deslocado quando a gente entra dentro de um fluido. Sempre que alguém entra dentro de um fluido, acontece isso. E vocês já perceberam que quando vocês entram dentro de uma piscina, por exemplo, vocês se sentem mais leves? É fácil pegar alguém no colo quando a gente está dentro da piscina, porque a pessoa fica leve. Mas alguém emagrece só de entrar de dentro da água, gente? Não, a gente não emagrece, a gente não perde massa. Então, por que será que fica mais fácil de erguer a pessoa que está dentro da água? Porque dentro dos líquidos e dos fluidos, gente, sempre surge uma força vertical para cima que empurra os objetos para cima. E essa força é contrária ao nosso próprio peso, por isso que a gente se sente mais leve. A gente fica com peso aparente menor do que o nosso peso real. E essa força vertical para cima que surge dentro de todos os líquidos é a força de empuxo. Tá? A gente chama de força de empuxo. Então, essa força de empuxo, ela pode ser determinada, tá? E ela depende de quais fatores, gente? Depende do líquido onde a gente está, tá? Quanto mais denso for esse líquido, maior vai ser a força de empuxo que nos empurra para cima. Depende da gravidade do local e depende do volume submerso, da quantidade do objeto que vai para baixo da água, tá? Então, o empuxo, o princípio de Arquimedes vai ser isso daqui, tá? Ele fala sobre a força de empuxo, que foi a descoberta dele. Então, é uma força vertical para cima que surge sempre que um corpo é imerso dentro de um fluido.
E o empuxo, gente, ele é igual ao peso do líquido deslocado, tá? Quando a gente coloca um objeto dentro do fluido e desloca aquela quantidade de volume, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Aí a gente vai para a nossa equação do empuxo. Qual que é a fórmula, gente, para calcular a força de empuxo? Então, ela é representada pela letra E, tá? E ela é obtida fazendo μ vezes G vezes volume submerso, tá? Então, o μ é a densidade do líquido em que o objeto está submerso. O G é a gravidade e o volume submerso é o volume que fica para baixo do líquido, que está imerso no líquido, tá? Não o volume que fica para fora. Essa aqui é a fórmula da nossa força de empuxo. E ainda a gente tem uma outra, tá, gente? Porque eu falei para vocês que quando a gente entra dentro de um líquido, a gente fica com um peso aparente menor que o peso real. Então, a gente pode aqui descobrir que o peso aparente é igual ao peso menos o empuxo, tá? A diferença dessas forças aqui faz com que a gente fique mais leve dentro da água, tá? Então, aqui nós temos as nossas equaçõezinhas para descobrir o empuxo. Aí as condições de flutuação, gente. Quando um corpo vai flutuar e quando ele vai afundar dentro de um líquido? A gente sabe que é por causa da diferença de densidade, né? Vocês já estudaram que quando um objeto é menos denso, ele flutua, quando ele é mais denso, ele afunda dentro de um líquido, né? Ou seja o que for. Mas as condições de flutuação. Então, aqui, ó, digamos que eu tenho um recipiente cheio de um certo líquido aqui. E eu vou jogar um objeto aqui dentro, tá? Uma esfera ali qualquer. O que acontece quando essa esfera entra dentro desse recipiente? Tem o peso dela que puxa ela para baixo e tem o empuxo que puxa ela para cima. Se o peso é igual ao empuxo, ela permanece em equilíbrio ali, dentro do líquido, tá? Ela nem sobe e nem desce. Ela vai ficar em equilíbrio. Se o meu peso, gente, for maior que o meu empuxo, a força que puxa para baixo é maior, tá? Então, o objeto afunda. Tá? Então, durante o movimento de descida dele, o peso é maior que o empuxo. Só que daí o que acontece, gente, quando ele afunda e encosta aqui embaixo na superfície do meu recipiente? Ó. Quando ele chega aqui embaixo e encosta na superfície do recipiente, continua existindo o peso para baixo, só que daí continua existindo o empuxo para cima, mas como ele encostou na superfície, ó, se encostou, tem normal. Surge uma força normal para cima. Aí a normal e o empuxo que estão para cima equilibram com o peso que está para baixo e o objeto fica parado ali, tá? Agora, o que acontece se o meu peso é menor que o empuxo, na minha situação inicial aqui que eu tinha imaginado? Então, a minha esfera está aqui, né? O meu empuxo é maior. Então, o que acontece? Ela vai subir, tá? Então, o objeto flutua. Aí, a partir do momento que ele flutua, uma parte do volume dele sai para fora, tá vendo? Se o volume submerso diminui, o empuxo também diminui. E aí ele permanece em equilíbrio ali e o peso vai ser igual ao empuxo. O empuxo diminuiu porque o volume submerso não é mais o mesmo. E aí é atingido o equilíbrio, tá? Então essas são as nossas condições de flutuação aqui, tá, gente?